Sempre que agiu com a cabeça e não com o fígado, o Bolsonaro se deu bem. Veja hoje o que aconteceu. Em menos de uma hora, ele nomeou e empossou o novo diretor da Polícia Federal. Coisa que nenhum de seus 4 ou 5 antecessores conseguiu naquela área conturbada. E ainda mais o Bolsonaro já removeu o diretor da Polícia Federal, aliás, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que ele vinha tentando há mais de um ano com o então ministro Moro e não havia conseguido. É verdade que ele levou um pito do ministro da Defesa, o seu ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, dizendo que as Forças Armadas estão dentro da Constituição e também reclamando contra a agressão aos jornalistas. Mas a verdade é que o presidente conseguiu, pelo menos alguns dias, se não fizer outra besteira, alguma estabilidade em seu governo. Foi uma operação bem feita, pelo menos politicamente. Em menos de uma hora, saiu o Diário Oficial da União a nomeação do novo diretor, o auxiliar na ABIN do Ramagem, né, o diretor que havia sido implodido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E eu sei que, em vez de publicar o ato pela madrugada, o Bolsonaro cuidou de só às 10 horas da manhã, e já com tudo preparado para a posse do novo diretor, é que ele autorizou o Diário Oficial na internet a fazer a publicação daquela nomeação. E aí, em seguida, e sem a presença de jornalistas que foram todos pegos de surpresa, ele empossou o novo diretor da Polícia Federal. Ou seja, fato consumado. Isto sim é o que prevalece na política. E foi tal, não é, a eficiência, a eficácia dessa ação, que até o Supremo ficou caladinho, como se esperava, não é? Porque, inclusive, o Supremo está agora fazendo meia-culpa. O ministro Marco Aurélio pediu que as decisões do Supremo não mais se deem através de canetadas, ou seja, daqueles chamados atos monocráticos de seus ministros, cada um cada vez mais vaidoso do que o outro. O ministro Marco Aurélio, contra quem não se pode fazer nenhuma acusação de esquerda ou de temperamental, o ministro solicitou aos seus pares, os outros 10 ministros, que estas decisões, quando muito polêmicas, sejam tomadas pelo colegiado, ou seja, pela a decisão dos 11 ministros, e não apenas de um ministro, como aconteceu com Gilmar Mendes contra o Lula como chefe da Casa Civil ainda em 2015, e agora com Alexandre de Moraes, naquele golpe, não é, meio baixo, que tentou abalar a estrutura do governo Bolsonaro. Bom, mas aí os perigos continuam nas ruas, como denuncia aqui o jornalista Hélio Doyle neste post para o blog Brasil 247. Diz ele que fanáticos camisas amarelas de Bolsonaro ficarão cada vez mais violentos. Estão dizendo aí que esses grupos estão, inclusive, tendo formação militar por determinados setores, claro que não legais, não institucionais. Diz aqui Hélio Doyle que a marcha bolsonarista, se não houver
uma resistência real a seus propósitos, irá ser a cada dia mais violenta. Não pode haver ilusão. Os camisas amarelas de hoje são o que foram os camisas negras de Mussolini e de Hitler, os camisas azuis de Franco e os camisas verdes de Plínio Salgado, alerta o jornalista. Olha aqui o Mussolini, ao lado da turma aqui verde e amarela do Bolsonaro. Outro fato aqui muito significativo, apesar da descrição da nota do ministro da Defesa de Bolsonaro, mas na realidade um representante do alto comando do Exército e dos outros altos comandos, né, das outras duas armas, Marinha e Força Aérea. Diz aqui numa nota que Forças Armadas defendem a harmonia entre poderes e consideram inaceitável a agressão a jornalistas. Um dia antes, o presidente Bolsonaro disse estar junto com as Forças Armadas ao lado do povo e deu recados intimidatórios. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse nesta segunda-feira que as Forças Armadas defendem a independência entre poderes e consideram a agressão a jornalistas inaceitáveis. A manifestação ocorre na esteira de críticas que tem partido do governo sobre decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e um dia após uma manifestação em que houve agressões a jornalistas e em que o presidente Jair Bolsonaro disse estar junto com as Forças Armadas ao lado do povo e deu recados intimidatórios. Está aí o Bolsonaro, desautorizado por um subordinado seu, o Fernando Azevedo, ministro da Defesa, que na realidade responde ao alto comando do Exército, como eu tinha dito anteriormente. O que é que isso significa? Que o Bolsonaro foi enquadrado pelos militares, não é? Naquelas suas loucuras e naqueles seus disparates, o que não deixa de ser algo alvissareiro para a democracia brasileira.